Olá a todos e a todas, eu sou o Diego Paixão, sou violoncelista e nessa sequência de 20 vídeos que a gente vai ter, vou falar um pouquinho sobre, demonstrar algumas coisas sobre o método Suzuki. O método Suzuki é um método de bastante importância porque basicamente quase todo mundo que inicia no instrumento de cordas friccionadas aqui no Brasil, mas no Ocidente como um todo, começa com o método Suzuki, que tem um sem número de canções folclóricas, de pecinhas bonitas e de fácil compreensão, que fazem com que a gente desenvolva muito bem as nossas habilidades iniciais no violoncelo, no violino, na viola, no contrabaixo acústico. Então, essa vai ser uma série de 20 vídeos onde eu vou tocando e abordando um pouco de uma forma detalhada, bastante refinada, essas músicas que são simples, mas eu acho que com um olhar muito especial pode fazer com que a gente, mesmo no início da nossa jornada com o instrumento, já possa se debruçar sobre os muitos detalhes que essas músicas têm, tá bom? Eu espero que vocês gostem e aproveitem bastante esses vídeos. Bom, a nossa primeira música, sem mais delongas, é uma melodia super conhecida de praticamente todo mundo, que é o Brilha, Brilha, Estrelinha. E que aqui, no método Suzuki, ele apresenta o tema e várias variações, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre o tema e cada uma delas. Bom, então o tema, que é super simples, super conhecido, é o... que é uma melodia realmente muito conhecida, né? Quais os aspectos que a gente pode trabalhar nesse tema, nessa primeira parte, vamos dizer assim, dessa primeira música, que consiste do tema e das variações? Acho que a primeira coisa que a gente pode trabalhar um pouco a sonoridade, a distribuição do arco. Acho que a primeira coisa que o professor e que o aluno podem observar aqui é que o arco ele seja generoso na corda, que o aluno não use pouquinho o arco, muito pelo contrário, que o aluno possa ter uma sensação de que o braço se movimenta de forma constante e de forma muito generosa também. Dessa forma o som vai ser grande, vai ser consistente. Lógico que para isso a gente precisa observar também a aderência, a quantidade de fricção que a crina tem na corda. Ou seja, lógico, eu quero que o arco seja generoso na corda, mas eu também não posso passar o arco na corda rápido demais, que é o que às vezes eu vejo algumas pessoas fazendo, porque o som ele sai completamente descontrolado, né? Então, a sensação é de generosidade no braço, mas eu mantenho a crina de certa forma grudada na corda para que o meu som ele tenha a consistência. Isso é uma coisa importante. E o braço sempre liderando cada movimento. Sobre o arco, observe que em cada nota que eu toco, em cada semínima,
eu uso a mesma quantidade de arco. Então eu não vou fazer isso, porque senão meu som fica desigual, né? Então é importante que a gente tente usar a mesma quantidade de arco para cada nota, exceto na mínima, que é mais longa, obviamente, né? Ele está sempre dominando o arco, e isso faz com que eu possa deixar os meus dedos aqui relaxados. Ao invés disso, não é exatamente o pulso quem domina os movimentos. E aí o fato de deixar o braço dominar o arco e relaxar os meus dedos faz com que justamente eu possa passar de uma nota para outra sem dar essas paradinhas. Essa é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, que é importante, que é a conexão do som. Então eu preciso, mesmo que eu mude de direção de ar, quando eu saio de uma nota para outra, eu preciso, de certa forma, grudar o som de uma nota com a próxima. Característica bastante importante que a gente precisa para o som nesse tipo de música, tá bom? Falando um pouco sobre a mão esquerda, acho que a grande coisa aqui, tem duas coisas importantes, né? Como essa é a primeira música para a maioria dos alunos, o primeiro desafio é fazer esse primeiro dedo no Si cair no lugar certo. Então eu sei que algumas pessoas usam as marquinhas, outras não, mas o importante é que esse primeiro dedo caia no lugar certo. Se ele cair, isso já é meio caminho andado para a afinação ter muito sucesso. Acho que esse é o primeiro problema para a mão esquerda. O segundo problema é compreender qual a distância entre os dedos. Então, qual a distância do primeiro para o segundo dedo? Mesmo que eu não use o segundo dedo nessa música, qual a distância do segundo para o terceiro? Qual a distância do terceiro para o quarto? Que isso vai criar, entre aspas, a forma da mão. Forma de mão é um termo que a gente não usa tanto no violoncelo. E mais para frente a gente vai entender por quê. Mas de certa forma, assim, pedindo uma licença poética e utilizando esse termo, né? Então a forma da mão, a distância entre os dedos vai ser importante criar essa forma da mão para fazer com que a minha afinação seja sempre sólida. Então esse é o segundo problema, né? Primeiro, colocar o Si, primeiro dedo no lugar certo. Depois, né, quando eu vou tocar o Sol, o Fá sustenido, ter uma boa compreensão de qual a distância entre os meus dedos. Isso a gente estuda na escala, por exemplo, de Ré maior. E a terceira coisa que eu acho que é um desafio interessante nessa música para a mão esquerda são as mudanças de corda. Então, né, como é que eu faço para sair daqui da primeira corda e vir com minha mão para a segunda corda? Então, como é que eu faço para sair, para transitar dessa forma, né? Entre uma corda e outra e não perder a segurança, o refinamento na minha afinação. Então é importante
que na mão esquerda nós temos dois tipos de movimento. Esse movimento que vai ser mais horizontal, tudo que esse primeiro volume do Suzuki vai trabalhar a mão esquerda de forma horizontal, né? Passando de uma corda para outra, mas sempre na primeira posição. Depois a mão vai começar a se mover verticalmente também, né? Para fazer as mudanças de posição. Mas aqui, enquanto o nosso movimento é horizontal, né? Quando eu saio de uma nota, de uma corda, perdão, e venho para outra, é importante que eu mantenha essa coisa da distância entre os dedos, essa forma da mão. E o ponto é que, compreendendo qual a distância entre cada um dos dedos, o que eu preciso fazer é só mover a mão lateralmente, mantendo a distância entre os dedos. E observem que tem um certo movimento de balanceamento, de mudança de ângulo, perdão, do cotovelo. Então, quando eu estou na corda Lá, meu cotovelo está mais aqui embaixo. Quando eu venho em direção à corda Dó, ele sobe um pouquinho. Mas reparem que, apesar disso, eu mantenho o alinhamento perfeito do meu braço esquerdo, ok? Então, sobre mão esquerda é isso. Agora vamos adentrar um pouco nas variações. A primeira variação, que tem gente que chama de todo mundo chão-céu, eu aprendi dessa forma, porque a gente mescla duas figuras rítmicas. A semicolcheia e a colcheia. Então eu tenho, ó, aqui tem uma coisa muito interessante que eu gosto de trabalhar com os meus alunos. Você tem as semicolcheias num golpe de arco que a gente chama de détaché, que é uma coisa muito legal, e que a gente vai usar sempre no violoncelo, em todo o repertório, desde o repertório mais simples, como esse do início, até o repertório mais standard dos grandes concertos, a gente vai usar essa coisa do détaché. Então é legal que a gente já possa aprender um pouco sobre isso na primeira música que a gente toca no violoncelo, é bem interessante. E então a gente vai fazer o détaché nas semicolcheias. E o staccato nas duas colcheias, tem até um pontinho nas duas notas. Então é importante que aqui você, aluno, e você, professor, saibam assim, quais grupos musculares a gente usa para fazer cada uma dessas figuras. E, na minha opinião, são dois grupos musculares diferentes. As semicolcheias, basicamente em quase tudo que a gente toca no violoncelo de détaché, devem ser feitas pelo antebraço. Então é como se a gente passasse um pouquinho de óleo aqui nessa junta, e ela que eu uso para fazer tudo de détaché. E as colcheias que são curtas, a gente usa o braço todo, né? Então nas semicolcheias em détaché eu tenho, e aí nas colcheias eu uso, ó, o braço todo. Vejam claramente, primeiro eu uso só isso e depois isso aqui. Então vejam que é legal, que é uma musiquinha simples, mas que a gente já pode pensar sobre grupos musculares diferentes para o uso do arco. E a gente vai se deparar com esse tipo de situação no repertório do violoncelo o tempo todo. Então é muito, muito, muito legal. De que forma a gente pode estudar isso? Isolando cada um desses golpes de arco. Então primeiro eu tenho do antebraço, né? E agora eu uso o braço todo. Mais uma vez. Depois eu posso juntar isso.
grupos musculares diferentes, eu posso fazer a articulação, o tipo de som exatamente como está escrito na partitura, né? Semicolcheias mais lisas, mais esfregadas na corda, e colcheias curtas, tem ponto. Às vezes eu me deparo muito com os alunos com dúvidas, como que eu faço articulações diferentes? Como que eu consigo passar de um legato para um staccato? E eu sempre respondo para eles que tudo tem a ver com identificar quais são os grupos musculares corretos para desempenhar aquele golpe de arco. E às vezes saber como transitar de um golpe, de um grupo muscular para o outro. Então, essa primeira variação do brilha, brilha, estrelinha é excelente para isso. Na próxima variação, daqui que, bom, aqui a gente tem apenas colcheias e todas elas com um pontinho. Saindo um pouco da variação anterior, né, partindo dela, aliás, a gente descobriu que essas colcheias com pontos a gente usa braço, né? Não isso aqui, isso. E o que é legal dessa variação? Você tem 2 notas e uma pausa. 3 notas, pausa, 3 notas, pausa, sempre. Isso aqui trabalha no arco exatamente o contrário do tema. Lembra que eu falei que o tema é conexão de som o tempo todo? Que o arco precisa pensar em movimentos constantes. Aqui é exatamente o contrário. Aqui eu quero que o meu arco... Então é como se eu fizesse e apertasse um freio no ar. E sempre os movimentos partindo daqui, dessa musculatura grande do braço. Não exatamente. Porque aqui o som é mole. Usando o braço inteiro, o som é bem mais consistente, ok? Aí a gente tem mais uma variação rítmica que agora apresenta a mistura desses 2 grupos musculares que eu falei, né? Braço... Muito legal, porque esse a gente mistura colcheia com semicolcheia. Bem legal, porque a gente tem essa mistura de golpes de arco diferentes, com um ritmo diferente, né? Utilizando grupos musculares diversos. Eu começaria estudando isso lentamente, obviamente. O que é muito legal, eu vou ter um impulso do braço para baixo, aí antebraço, e um impulso do arco, do braço, perdão, para cima. Então, impulso para baixo do braço, antebraço, impulso do braço para cima. Lógico que quando a gente estiver tocando isso, a gente não vai acentuar.
Não é isso que está escrito, mas é interessante sentir que você tem um impulso de energia maior nesses momentos em que a gente usa o braço, e que ora é para baixo, ora é para cima. E o que é legal disso para você aluno e para você professor? Tentar fazer com que cada impulso desse, tanto para baixo quanto para cima, tenham a mesma energia. Isso por quê? Porque comumente é muito mais fácil para a gente ter mais energia no arco para baixo, né? O arco para cima ele fica sempre meio mole. Mas se o impulso vier do braço, você vai ter a mesma energia. Isso que é legal. Então, bacana, né? E aí a gente vai ganhando muita fluência na nossa técnica de arco e vai tendo um som relaxado, mas ao mesmo tempo um som com bastante energia, com bastante poder, sem precisar fazer muito esforço físico para isso. Aí depois a gente vem para a variação que eu mais gosto, a variação 4 ou D, como o método coloca, que é só semicolcheias, ou seja, a gente vai trabalhar muito o nosso détaché. Acho que o détaché é o golpe de arco que eu mais gosto no violoncelo. Então, aqui a gente não vai usar o braço, a gente passa óleo nessa junta e capricha nela. Então fica... E com um som muito conectado. Então, não isso, né? Não deixa o braço duro, não. Relaxa ele. Bacana, né? Então, a intenção desses vídeos é trabalhar de cada uma dessas aulas, é trabalhar esse repertório em que a gente inicia no violoncelo. Eu iniciei também por essa música, mas trabalhar esse tipo de repertório já com um olhar muito refinado. Eu acho que os detalhes, que o refinamento podem acompanhar a gente já desde nossa primeira aula de violoncelo. Porque eu acho que desde nossa primeira aula de violoncelo a gente já precisa querer tocar bem. Isso vai fazer com que no futuro a gente economize bastante tempo do nosso estudo, porque a gente já começou da forma certa. É um pouco diferente de quando a gente começa meio que de qualquer jeito. Às vezes o nosso professor não tem um olhar tão detalhado para a gente, não se preocupa tanto com esses detalhes, e aí quando a gente passa para um professor que tem uma didática um pouco mais evoluída, que tem uma outra história já com violoncelo, aí eles precisam reconstruir um monte de coisas na gente, porque a gente não começou da forma mais correta possível. Então a intenção desses vídeos é também fazer com que você já possa começar no violoncelo, na sua primeira aula de cello, pensando em fazer as coisas da forma correta. Não se trata de dizer que uma técnica é melhor que a outra. Se trata de dizer que a gente já pode, no início da nossa formação, olhar para isso com muito cuidado, de uma forma bem detalhada, ok? Bom, espero que vocês gostem esse primeiro de uma sequência de 20 vídeos. Se você gostar, por favor, deixe um like, compartilhe com as pessoas ao seu redor que tocam violoncelo, que tem ou não um professor, mas a intenção desses vídeos é ajudar você a
refinar, eu adoro essa palavra, refinar ainda mais a sua forma de tocar violoncelo, ok? Bom, até a próxima aula. Tchau, tchau.